Seja bem-vindo a essa apresentação sobre estratégias de conteúdo digital. A gente vai falar um pouco agora justamente sobre como planejar e executar algumas estratégias digitais e evitar alguns erros que o mercado comete e como se diferenciar. Eu vou fazer uma introdução rápida com alguns aspectos estruturais que precisam ser considerados e depois mostrar alguns cases e exemplos práticos de como isso pode ser feito no dia a dia. Deixa eu só te pedir alguns segundinhos para me apresentar. Meu nome é Rafael Reis, eu trabalho com marketing digital desde 1997. Fundei em 2002 a minha primeira empresa, e em 2010 eu saí de lá. Em 2011 eu montei uma consultoria de marketing digital chamada Web Estratégica, que existe até hoje. E em 2016 eu fundei um outro projeto chamado Nova Escola de Marketing, que é dedicado a ensinar marketing digital para alunos de língua portuguesa e castelhana. Então a gente tem alunos aí em alguns países. Lá na consultoria, na Web Estratégica, hoje a gente atende especificamente o Hotéis.com, com produção de conteúdo em 5 países diferentes, a Leroy Merlin, com produção de conteúdo para o e-commerce e para o blog, o R7.com, que é um dos maiores portais de conteúdo no Brasil. Atendemos recentemente, no ano passado, a Bosch, com um planejamento de marketing digital deles, Ministério da Saúde do Brasil, Superlógica e outros grandes clientes aí. Como professor, eu tenho uma carreira já bastante extensa, já dei aula em 18 ou 19 universidades diferentes. As principais estão aí, a HSM, a SPM, a USP, FGV e o INSPER, que esse ano deve lançar um curso executivo de marketing de conteúdo. Também escrevi um livro sobre o tema, né? O livro foi publicado no Brasil em 2016 e em Portugal em 2018, e é best-seller já nos 2 países. Como é que funciona a busca por uma solução quando o cliente está online e está atrás de uma determinada informação? Já deve ter aparecido para você esse material em outras apresentações. A gente chama esse processo de jornada do cliente, tem gente que chama de jornada do consumidor, e de outros nomes similares, funil de vendas e por aí vai. Basicamente é o processo em que o cliente vai ser exposto a uma necessidade, a um problema ou a um desejo, e ele vai passar por algumas fases até tomar uma decisão de compra. O que é relevante a gente saber a respeito da jornada do consumidor? O State of Digital Marketing é publicado há muitos anos, desde 2012, e o que esse estudo descobriu que é relevante para a gente é que a maior parte dos leads vem de resultados de busca. No B2C, 74%, e no B2B, quase 80%, ou seja, a maioria esmagadora dos leads para quem está focado na indústria e para quem vende para outras empresas, vem mesmo de resultados de busca. Dados de 2018 do Google Consumer Barometer, apesar dos dados estarem em inglês, essa pesquisa é relativa ao mercado brasileiro, o quanto as pessoas usam ferramentas de busca em diferentes estágios da jornada do consumidor ou do funil, sendo que 47% delas usam para comparação entre diferentes soluções. Então, no momento em que o seu cliente vai te comparar com os seus concorrentes, se você não estiver aparecendo nos resultados de busca, você está fora do jogo dessa comparação. E como fontes de informação online, vendo de baixo para cima, redes sociais representa muito pouco como fonte de informação. Como fonte de entretenimento, aí é diferente. 11% sites de vídeo, 11% sites de comparação de preço, 23% sites de varejo, 24%, quase um quarto, os sites das marcas e 56% os mecanismos de busca. Sendo que o Google no Brasil representa 97% das buscas todas, Depois a gente tem o Bing, tem o Yahoo, tem o Babylon e tem alguns outros aí que representam muito pouco, mas o Google é 97% do mercado. Então, quando a gente fala de busca, basicamente a gente está falando do Google. E aí, falando de Google, a gente tem 4 comportamentos diferentes dos clientes quando eles vão fazer uma busca, principalmente com o smartphone. A gente tem um momento eu quero saber, quando as pessoas querem saber uma determinada informação, como o preço de um produto, previsão do tempo,
o tempo de deslocamento para um determinado endereço ou destino, né? O momento eu quero ir, né? Em que as pessoas procuram empresas próximas de onde elas estão. Em 2018, o volume de busca que mais cresceu na internet foi próximo a mim, principalmente por conta das buscas por voz. Então, você está num restaurante, num determinado evento e pergunta para o Google: eu quero um restaurante próximo a mim, quero um restaurante italiano próximo a mim, quero um restaurante japonês próximo a mim. Então, no mercado americano, o crescimento chegou a 27% de buscas, incluindo nearby addresses, né? Endereços próximos aonde o cliente está. O terceiro momento ali, eu quero fazer. Então, as pessoas têm utilizado a internet cada vez mais para aprender a fazer coisas, aprender a dar um nó de gravata, aprender a fazer uma trança, aprender a fazer cogumelo shiitake, aprender a fazer qualquer coisa que elas precisem, né? Isso tanto na vida corporativa quanto na vida particular. E o último momento ali, eu quero comprar, em que o consumidor está no ponto de venda, está na loja, está no stand, e aí ele faz uma busca para se informar e tomar uma decisão mais estruturada. Então, cada vez mais as pessoas confiam no algoritmo de busca para se informar e para coletar dados para tomada de decisão. Colocada essa base estrutural aí para a gente seguir o nosso raciocínio, geralmente o conteúdo digital é feito com um planejamento de dentro para fora, e nem sempre esse planejamento usa o formato ideal. Então, o que acontece? É muito popular utilizar a metodologia SMART, né? Definir metas que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. E aí, tipicamente, a gente vê uma declaração de planejamento como essa aqui. Ó. Nosso objetivo de marketing é gerar 8 mil leads mensais e fechar 250 vendas por mês até dezembro de 2020, nos tornando 30% maior que o nosso maior concorrente. Então é muito típico ver planejamentos que considerem esse formato aí de declaração. E onde é que está o grande erro nesse material aqui? Onde é que está o grande problema? Não tem o cliente no processo. O planejamento de marketing é feito de dentro para fora, olhando da empresa para o mercado, da empresa para o cliente, e entendendo o lead como um número, né, e não como um cliente, né, entendendo ele meramente como um consumidor e não as necessidades dele de uma forma mais completa. E aí a minha tese é de que nenhum planejamento tem sucesso se não colocar o cliente em primeiro lugar. Então, se a gente não entender o que esse cliente está realmente buscando, o que ele realmente precisa, e como a gente pode suprir melhor essas necessidades dele, a gente dificilmente vai alcançar o sucesso desejado, principalmente quando a gente vai falar de preferência de marca, de preferência de compra. Isso faz parte de uma tendência de marketing que vem crescendo muito nos últimos anos. Ela já vinha sendo apontada pelo Kotler lá desde o marketing 3.0, agora no marketing 4.0 ela se tornou mais evidente. E para quem trabalha com marketing digital há muitos anos, isso já é uma prática muito intrínseca, né? Muito comum dentro do métier, dentro das boas práticas do marketing digital. Para provar isso, né, desde 2000 e pouco, 2002, 2003, existe aí o User Experience Honeycomb, criado pelo Peter Morville, que é um profissional de arquitetura de informação. Eu traduzi ele aqui, fiz um pequeno ajuste. Em vez de chamar de estrutura da experiência do usuário, a gente chama de estrutura da experiência do cliente, né? Pensando que só tem duas indústrias no mundo que tem usuário, né? A indústria de tecnologia e a indústria de tráfico de drogas. Então, o correto é a gente chamar o nosso cliente de cliente, não de consumidor, que é uma pessoa cuja única função é consumir, não de usuário, que é simplesmente o cara que faz uso de uma tecnologia, de um produto ou de um processo que a gente esteja querendo vender para ele, mas sim um cliente que tem demandas, que tem problemas, que tem necessidades e que está em busca de uma solução. E aí a gente pode usar essa estrutura, esse honeycomb, para validar tanto o produto quanto o conteúdo sobre o produto, né? Partindo ali do centro e depois seguindo
em sentido horário, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se o produto é valioso para o cliente. Se ele for valioso, o conteúdo vai provar esse valor, né? Ali em cima a gente tem a utilidade. Esse produto é útil para o cliente, né? O cliente tem a demanda, tem a necessidade por esse produto. Sendo útil, ele é desejável, né? O nosso cliente deseja ter o nosso produto, ele deseja a nossa marca como a marca referência no mercado. Em quarto lugar, esse produto é acessível, acessível no sentido de acessibilidade, né? Não no sentido de ser barato. Então, o produto é utilizável pelas pessoas, né? Ele tem adaptação para quem tem dificuldade motora, para quem tem dificuldade auditiva, para quem tem qualquer tipo de dificuldade de comunicação. Então, você tem a acessibilidade do produto. Ele tem credibilidade, né? Um produto no qual as pessoas acreditam, é uma marca na qual as pessoas botam fé, na linguagem popular. Ele é encontrável, ou seja, quando eu vou atrás de informações sobre esse produto ou sobre esse conteúdo, eu consigo encontrar onde esse produto existe. E por fim, se ele possui usabilidade. Usabilidade é um conceito diferente da utilidade, no sentido de facilidade de uso. Então, uma é se ele é útil para o cliente e outra é se ele é fácil de usar pelo cliente. Todo mundo que já apanhou de um produto e precisou consultar o manual, teve dificuldades de instalação, de configuração, teve dificuldades relativas à usabilidade, né? Então, essa avaliação ajuda muito a entender não só o produto, como também o conteúdo que vai ser criado sobre esse produto. Um processo que a gente costuma utilizar muito na consultoria, a gente faz isso com todos os nossos clientes para entender as objeções de venda e as motivações de compra, é o chamado método PPT. Quem é mais antigo, né, quem já trabalha aí no mercado há algumas décadas, já ouviu falar do método PPT. Quem não é, talvez se choque, mas basicamente ele é o método pega a porra do telefone e ligue para 5 clientes. Né? Ligue para os seus clientes que compraram o seu produto e para os leads que não compraram o produto e entreviste essas pessoas para entender por que elas compraram ou por que elas deixaram de comprar o produto. Existe uma razão para ser feito isso, que é basicamente você entender do ponto de vista do cliente o que está funcionando e o que não está funcionando. E existe uma razão científica para escolher unicamente 5 clientes. Esse estudo aqui é feito pelo Nielsen Norman Group. Esse estudo já tem mais de uma década e meia e ele é utilizado como base em diversos formatos de pesquisa e metodologias de pesquisa pelo mundo todo. Ele é relativo a testes de usabilidade. O que a gente fez na consultoria foi adaptar ele para o mundo de marketing. Né? Basicamente, o que o estudo indica? Para você ter 100% de credibilidade em um teste de usabilidade, você precisaria testar com 15 usuários, ali à direita no fim do gráfico. Né? Então, você teria 100% de precisão na identificação de problemas de uso de um site, de uma interface ou de um aplicativo. Mas você tem um número ótimo ali a ser perseguido, que é o fato de que se você testar com 5 usuários, você vai ter em torno de 85% de credibilidade nesses resultados. Testar com 1/3 dos usuários é mais barato, é mais rápido, é mais prático, é mais fácil e você tem um índice de confiabilidade muito próximo de 100%. Né? Como não é simples estruturar um teste desse tipo, nem rápido, nem barato, para que as empresas possam obter respostas rapidamente e agir sobre os indícios que essas respostas indicam, a metodologia que a gente criou indica você entrevistar 5 clientes que compraram o produto e 5 leads que não fizeram negócio e aí entender as motivações de compra e as objeções à venda. Feito isso, o que a gente vai tentar entender com esses clientes durante essa entrevista? Como é que a gente torna a vida desses clientes melhor? Então, como nós ajudamos esses clientes a tomar melhores decisões, como é que nós damos para eles exatamente o que eles querem, e isso a gente só vai descobrir perguntando, como nós tornamos a vida deles mais fácil e,
Por último, né, pensando exatamente no ponto de vista do cliente-centrismo, né, na satisfação desse cliente, como é que nós podemos fazer esses caras sorrirem ao pensar em nós, ao pensar na nossa marca, no nosso produto, no nosso serviço, no nosso atendimento ao cliente. E aí vem um dado que é bem curioso e que mexe bastante com o ego dos profissionais de marketing, que é a gente cruzar a clássica pirâmide do Maslow, né, que na verdade nunca se chamou pirâmide, era a hierarquia de necessidades do Maslow, lá dos anos 30, com a metodologia da Bain Company, que é a maior empresa de pesquisa de marketing no mundo, criadora lá do NPS, o Net Promoter Score. A hierarquia de Maslow é bastante conhecida, né? Todo mundo conhece os famosos degraus da pirâmide. Então a gente tem ali as necessidades básicas fisiológicas, depois as necessidades de segurança, aí vem à tona as necessidades sociais. Ao longo da vida adulta, a gente vai se focando cada vez mais na autoestima e, por fim, a autorrealização e o desenvolvimento dos talentos. O que a Bain Company fez foi trazer os elementos da hierarquia de Maslow para argumentos mais objetivos, né, mais pragmáticos que podem ser utilizados no dia a dia por uma empresa, seja ela B2B, seja ela B2C, e eu diria até mesmo B2D, até para quem vende para o governo, esses argumentos vão ter força. Para facilitar a sua vida, tem um zoom, começando pela base da pirâmide, então os argumentos funcionais lá na base. Né? Reduz esforço, economiza tempo, simplifica tarefas, ajuda a ganhar dinheiro, reduz o risco, organiza o trabalho, tem um apelo sensorial. Então, se a gente está falando, por exemplo, do banco de couro de um carro, isso tem um apelo sensorial. Obviamente, se a gente está falando de um perfume, isso tem um apelo sensorial. Variedade, qualidade, redução de custo. Então, são argumentos funcionais para a venda de um produto. Geralmente, na indústria, a gente vai focar nessa base aqui de argumentos. A gente tem um segundo degrau nessa pirâmide de argumentos aí, que são os argumentos emocionais. Né? A redução de ansiedade, o sentimento de ser premiado, a relação com a nostalgia, a questão de estética e design. Então, produtos bonitos vendem mais. Em geral, o design significa eficiência. Então, produtos bem planejados, bem projetados, tendem a ser produtos também mais eficientes. Entretenimento, atratividade, facilidade de acesso, que aí são argumentos que na indústria talvez tenham um pouco menos de impacto. E aí, lá em cima, a gente tem os argumentos transformadores da vida, e aí a gente está se dirigindo especificamente para o cliente, no caso aqui para o tomador de decisão no ambiente B2B, né, que a gente tem a sensação de pertencimento, a autoatualização, a esperança, a motivação, e lá em cima o impacto social com a autotranscendência, né, o momento em que a pessoa se supera e atinge resultados muito acima da média. Então, a pirâmide de elementos de valor definida pela Bain Company ajuda muito a entender quais são os argumentos técnicos que a gente vai ter que utilizar na hora de convencer um cliente a tomar a decisão por um determinado produto. E aí, a hora que a gente pega esses elementos, a gente viu ali no comecinho da apresentação algumas bases de como as pessoas vão atrás de informação, e agora a gente viu uma metodologia de pesquisa com os clientes para entender quais são os valores que mais pesam para esses clientes. E agora eu quero trazer alguns cases rápidos e casos de aplicação em que a gente usou esses conhecimentos para destacar determinadas empresas. Um desses casos é uma empresa alemã chamada Schmerzel, que fabrica sensores para a linha de montagem. Ao longo dos anos, eu atendi várias empresas alemãs na minha carreira, atendi a Lois Electronic, atendi a Bosch, já atendi outras empresas de tecnologia e outras indústrias alemãs, e eles têm um jeito específico de trabalhar no mercado, de se posicionar e até mesmo de fazer marketing. E aí, o que acontecia no caso da Schmerzel? Eles tinham um site com bem pouco conteúdo, e não muito amigável, era um site padrão definido pela Alemanha,
O nosso projeto com eles começou mais ou menos lá em 2011 e durou até o final de 2013. Então foram aí 3 anos de trabalho, considerando 11, 12 e 13. Aí, em 2014, houve a entrada de um site novo, proposto pelo pessoal na Alemanha. O trabalho no Brasil deixou de ser feito, ou passou a ser feito por um outro fornecedor, dali para frente eu não acompanhei mais, e só agora, em 2019, é que ele voltou a ter o impacto que ele tinha lá atrás. Então, naqueles 3 anos, a gente saiu de 3.000 visitas por mês no site para 13.000 visitas, utilizando a estratégia de busca. Esse aqui era o site da empresa na época, é, oferecido pela Alemanha, então um padrão global em que a gente tinha uma capacidade limitada de fazer mudanças, e aí a opção foi por desenvolver o conteúdo para o tomador de decisão, para o engenheiro que faz a especificação do tipo de sensor que ele precisa. Esses caras têm mais de 3.000 sensores na linha deles, e não só sensores, né? Tem botoeira, tem outros produtos também bastante utilizados na indústria. E aí o que a gente destacava no conteúdo? Né? Um engenheiro tipicamente gosta de fazer conta e de fazer projeto. Né? Ele não gosta de ficar lendo laudas e laudas de texto. E aí a gente montou um conteúdo com a ajuda da equipe técnica da empresa, focando naquilo que o engenheiro precisa saber para tomar a decisão. Então a gente destacava ali as características do produto, depois os benefícios do produto, as aplicações daquele determinado sensor, no caso aqui uma cortina de luz ou uma grade de luz, oferecia os catálogos para download e o link para o site global, e por fim os manuais de operação do produto, para que o engenheiro pudesse ler o manual, se ele quisesse, antes de especificar a peça que o departamento de compras precisaria comprar. E isso gerou uma série de reflexos em como esse conteúdo era indexado no Google, né? A ponto de você buscar o nome dos produtos específicos, então chave de fim de curso, e a Schmersal aparece em primeiro lugar do Google, acima do Mercado Livre e acima dos concorrentes ali, como a Stack, por exemplo. Num outro caso aqui, botoeira, né, a gente tem 2 resultados da Schmersal aparecendo no Google, sendo que um deles é o link para o site e o outro é o link para o PDF, para download, né, para o material que estava ali anexado. Um outro caso que não é do mercado industrial, mas foi o caso em que a gente conseguiu aplicar essa técnica que eu vou mostrar com mais eficiência. Então eu vou me detalhar um pouco mais na explicação da técnica, porque ela pode ser aplicada para qualquer indústria e para qualquer caso no mercado B2B. Tá? Então, a gente utilizou uma técnica chamada de SERP Domination. SERP é uma sigla que quer dizer Search Engine Results Page, né? Basicamente, é a página de resultados do Google. E aí você tem diferentes tipos de resultado no Google para diferentes buscas que o cliente pode fazer. Né? Eu já ia falar usuário de novo, me corrigi a tempo. Então, busquei ali Decoradora São Paulo. Como é uma busca local, né? Ela inclui uma cidade, o Google busca no mapa quais são os resultados que melhor atendem a essa busca, e ele traz aqui alguns desses resultados. No primeiro lugar eu tenho um anunciante, tá marcado ali pela tag verdinha. Depois eu tenho a empresa que era a nossa cliente aqui, a Marília Veiga Decoração de Interiores, que é o que a gente chama de Local Search. Depois eu tenho o primeiro resultado do orgânico com o blog da Marília Veiga e o segundo resultado orgânico com o site da Marília Veiga. Então eu tenho aqui 3 resultados diferentes orgânicos, ou seja, eu não pago por esses cliques para o Google, utilizando técnicas de conteúdo. E aí, como é que isso se configurava? Esse aqui é o site da Marília Veiga, ele é muito focado em fotografia, porque o trabalho dela é de decoração, né? Então faz sentido eu exibir grandes fotos. E aí a gente tem o blog, que trabalha com a imagem da profissional, com o nome dela, e com uma centenas de conteúdos produzidos ao longo de vários anos. Então eu tenho aqui decoração residencial, tenho decoração corporativa, tenho dicas da Miami Design Week, selecionadas pela Marília, então ela costuma frequentar eventos no mundo todo, né? Feira de Design de Milão,
Semana de Design de Miami e vários outros eventos, e isso traz uma audiência bastante grande para o site. Tanto no site quanto no blog, a gente tem aqui link para todas as redes sociais que ela utiliza. Isso ajuda também que quando as pessoas busquem no Google Marília Veiga Interiores, os perfis sociais dela apareçam, né? Então isso também é uma técnica simples e bastante utilizada, que também é muito válida para a indústria. E aí aqui a gente tinha também uma página da Marília no Viva Decora, que hoje é o maior site de decoração no Brasil, e ele tem lá dentro o perfil dos decoradores. Então, quando alguém busca Marília Veiga no Google, busca o brand, né? Se fosse ali no caso da Schmerzel, a gente teria as pessoas buscando Schmerzel, ele vai encontrar o site, o blog, o perfil em um site conhecido no segmento e depois as redes sociais. Então isso faz com que sites como Reclame Aqui, vídeos denegrindo a imagem da empresa ou postagens que de qualquer forma prejudiquem a imagem do negócio acabem não aparecendo nos resultados do Google. O Local Search ele tem uma diferenciação bastante importante, que é o fato de que o cliente te vê mais de uma vez na listagem de resultados. Então, muitas vezes, quem trabalha com marketing industrial precisa ter destaque numa determinada região, e esse cadastro aqui ele pode ser feito por todos os distribuidores ou por todos os revendedores de uma determinada indústria. E aí você tem a facilidade dos seus clientes encontrarem quem é o fornecedor mais próximo que pode atender o caso deles. Isso é uma estratégia que a gente já utilizou com fabricantes de persianas, com fabricantes de pisos, com fabricantes de peças automotivas, com agências de crédito, com seguradoras. Então, a gente aplicou isso em diferentes mercados e ela sempre dá muito certo. E hoje os clientes têm o hábito de consultar o Google no celular, né, no smartphone, e procurar qual é o endereço mais próximo. Então, isso tem um resultado muito importante na indústria, principalmente para quem lida com distribuidores e revendedores. E aí existe uma outra ferramenta, né, para que esse cadastro aqui funcione, o Local Search. A gente utiliza essa ferramenta do Google chamada Google Meu Negócio. Tá? Ela é gratuita, o cadastro dela pode ser feito por qualquer empresa. Aqui eu puxei um exemplo também de outro segmento, lá na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eu digitei só hamburgueria e o Google já trouxe aqui alguns perfis de negócio, considerando a localização onde eu estava. Então ele trouxe as 3 hamburguerias mais próximas e nenhum desses caras aqui está pagando para aparecer. Mas a gente vê que o primeiro tem 821 avaliações, o segundo tem só 217 e o terceiro tem 2.500 avaliações. Então, provavelmente, esse cara aqui tem o hábito de pedir para os clientes que façam avaliações no Google sobre o negócio dele, de forma que ele possa ter destaque nos resultados de busca. Tá? A cara da ferramenta é essa aqui, Google Meu Negócio. É só ir lá no Google e digitar Google Meu Negócio que você vai cair nesse link. E aí criar uma conta ou vincular essa conta com a conta da empresa já existente e preencher as informações ali. Nome da empresa, CNPJ, endereço, telefone, WhatsApp, chat, site, blog, tudo mais que for necessário, horários de atendimento, horários de suporte técnico, tudo isso pode ser preenchido ali para todos os distribuidores, revendedores, lojas, pontos de venda. O blog também é uma estratégia de conteúdo muito utilizada na indústria. Muita gente hoje acaba falando, eu leio mais nas redes sociais do que nos blogs. Só que as redes sociais não são encontráveis no Google e os blogs são. Né? Então, trago de novo aqui, mais uma vez, o exemplo da Marília Veiga, né? Que o blog dela ocupa lugares na primeira página do Google, e isso faz com que 10 mil pessoas por mês visitem esse blog. No caso lá da Schmerzel, a gente não tinha um blog na época, mas se a gente tivesse, isso faria com que aquele resultado de 13 mil visitas pudesse ser potencialmente o dobro, chegando ali a 20, 25 mil visitas com razoável facilidade. Outra ferramenta para quem, tanto para quem desenvolve conteúdo, quanto para quem está começando a desenvolver conteúdo agora, é a ferramenta de anúncios do Google, o Google Ads.
em que você aparece acima dos resultados orgânicos. E aí o que acontece? O Google estrategicamente tem posicionado esses anúncios aqui e permitido que se escreva mais textos nele, de forma que ele empurre o resultado orgânico cada vez mais lá para baixo. Então, você tem que desenvolver a estratégia de conteúdo e a estratégia local, mas você não pode de todo abandonar os anúncios para que a marca seja encontrada efetivamente. Né? Então, eu tenho aqui 3 escritórios diferentes anunciando para decoradora em São Paulo, e aqui embaixo eu tenho um site de geração de leads também focando nesse mercado. Então, a competição só tende a crescer. Trazendo outros exemplos aqui de mercado em relação a marketing de conteúdo e Google, existem 3 grandes pilares de marketing que o marketing de conteúdo ajuda a resolver e a estruturar. O primeiro deles é ajudar os seus clientes a tomarem decisões. Esse case que eu estou mostrando aqui é um case que é conhecido como a pedra fundamental do marketing de conteúdo. É uma empresa americana chamada River Pools and Spas. No ano de 2008, quando teve aquela crise do mercado imobiliário americano, essa empresa descobriu que se ela escrevesse conteúdo num blog, esse conteúdo seria ranqueado no Google e geraria muitos leads para eles. Eu fiz um workshop com o Mark Sheridan, que é um dos fundadores da empresa, em 2013, e na ocasião ele passou os números desse blog. Ele falou: olha, a gente escreveu 400 posts em um ano, respondendo dúvidas de clientes. Isso gerou 1 milhão de visitas ao longo do ano, 5 mil pedidos de orçamento e 450 vendas de piscinas. Se a gente pegar um ticket médio aí de $10 mil por piscina, a gente está falando em 4 milhões e meio de dólares vendendo piscinas através do Google. 2 coisas que eu odeio nesse case. Né? A foto aqui é de um casal olhando um carro e não uma piscina. Tudo bem que a análise que ele faz aqui dentro, né, a analogia é com a compra de uma Ford F-150, e esse degradê de marrom para cinza aqui, que é horrível, é um dos blogs mais feios que eu já vi. Depois eles corrigiram isso, né? Hoje o blog é bem mais bonito, ele tem uma cor de degradê de piscina, o call to action é laranja. Para quem quiser ver, tá lá em riverpoolsandspas.com/cost, né? Então a gente tem o endereço no ar até hoje, é o mesmo endereço em todos esses anos. E qual que foi a grande sacada desses caras? Qual foi o grande segredo para obter um resultado tão bom? Eles passaram a responder as dúvidas que os clientes tinham em um blog, ao invés de responder por e-mail. Então, quando um cliente mandava uma dúvida por telefone, por e-mail, pelo chat do site, eles respondiam essa dúvida, copiavam esse texto, colavam no blog, logicamente dá uma revisada no texto, e aí publicavam isso. Isso permitiu que eles publicassem 400 posts ao longo de um ano, se tornando o maior site sobre piscinas nos Estados Unidos naquela época. E isso gerou milhares de leads orgânicos e milhões de dólares em faturamento. E é um processo que pode ser reproduzido em qualquer empresa com um mínimo de organização. Marketing também é sobre resolver problemas dos nossos clientes. Isso aqui é um case que eu trabalhei alguns anos atrás, da Argus, que é uma empresa de sistemas contra incêndio, e um dos sistemas de incêndio que eles tinham é para proteger colhedoras de cana. É um equipamento fabricado pela John Deere, trabalha em condições extremas, né, de temperatura, muitas vezes em ambientes ali com 40, 42, em alguns extremos 45 graus de temperatura ambiente no meio do canavial. E há um superaquecimento do motor do equipamento e ele chega a incinerar em alguns casos. E é exigido pelas seguradoras que se instale um sistema de combate a incêndio. Existem 2 sistemas. Um em que o operador da colhedora aperta um botão e o sistema entra em ação, e outro sistema automático que tem fios de detecção de temperatura. Quando a temperatura passa de um determinado número, por exemplo, 90 graus, o sistema é acionado. 3% das vezes há um falso positivo e o motor não estava de fato pegando fogo. 97% das vezes você salva um equipamento de alguns milhões de reais. Então, era muito difícil explicar esse processo em texto. E aí a alternativa foi filmar o sistema de combate de incêndio funcionando. Então, o que foi escolhido foi
pegar um isqueiro, colocar no fio de detecção de temperatura, e aí o sistema de combate a incêndio entrou em ação e extinguiu o possível incêndio. Então tem um videozinho mostrando como isso acontece. Isso aumentou em 4 vezes o volume de leads gerados, né, de 8% dos visitantes da página para 32%. E por fim, marketing é sobre contexto, né, sobre colocar o produto no contexto em que ele é consumido. E aí existem diferentes alternativas para isso. Então a ideia não é criar conteúdo sobre o produto ou o serviço, mas sim um conteúdo que ajude as pessoas a fazer algo que elas querem ou que elas precisam e que inclui o produto ou o serviço como parte do processo de resolver essa necessidade ou esse desejo desses clientes. Existem diferentes formas de fazer isso. Um dos clientes que a gente atendeu é a Peram, antiga Acesita, né, que é uma siderúrgica que foi vendida para a iniciativa privada e mudou de nome recentemente, né, uma marca mais estruturada, e uma das iniciativas de conteúdo foi patrocinar projetos nos quais o aço inox era necessário. A característica da Peram é produzir aço inox. E aí eles patrocinaram o programa da Rita Lobo no GNT. Então a pia dela é toda de inox, a torneira é de inox, os utensílios são de inox, as facas são de inox, a bancada que ela utiliza para cozinhar é de inox, o fogão é de inox, a geladeira é de inox, o armário é de inox, as panelas são de inox. Então mostrar a versatilidade do aço inox, a durabilidade e, lógico, a estética, né? A questão do design e do senso estético aqui também é bastante importante. Uma outra iniciativa que a Peram fez foi patrocinar o aço que foi utilizado para a construção do veleiro da família Sherman, o veleiro Cat. Esse veleiro ficou 3 anos dando a volta ao mundo e depois ele foi analisado em busca de pontos de ferrugem e não foi encontrado nenhum ponto de ferrugem depois de 3 anos de navegação. Então, comprovando a qualidade do aço fornecido pela Peram. Então, é um caso de produto colocado no contexto do consumidor final, do cliente. Esse aqui é um outro caso de uma empresa chamada Surveymac. Eu atendo esse cliente desde 2007 e eles se especializaram primeiro na importação de máquinas de sorvete, depois na manutenção de máquinas de sorvete, e hoje eles estão industrializando essas máquinas no Brasil. E como estratégia de marketing, eles criaram o Laboratório do Sorvete, que é uma escola, um curso com especialistas para sorveteiros, né, para ensinar o sorveteiro a tirar o máximo possível da máquina que ele está adquirindo, pensando que algumas máquinas aí ficam na faixa de 40 a 70 mil reais. Então é um investimento razoável e eles ensinam o dono dessa máquina a extrair o máximo dela na produção de sorvetes, fazendo uns sorvetes bonitões, assim, que nem esse aqui. Um outro caso bastante conhecido é o do Blendtec. Blendtec é um liquidificador industrial, né? Esse liquidificador que a gente vê aqui no fundo é um equipamento ultra resistente feito para uso comercial, né? Para quem tem um restaurante, para quem tem uma lanchonete, para quem vai usar esse equipamento o dia todo. Então ele tem a característica de ser extremamente resistente. No Brasil é possível ver um equipamento desse funcionando na Starbucks. Quando você pede um milkshake na Starbucks, ele é misturado ali utilizando um Blendtec. E esse sujeito que aparece no vídeo aqui é o fundador da empresa, um engenheiro que tinha o sonho de construir o melhor liquidificador do mundo, e ele contratou um estagiário para o marketing. Esse estagiário deu a ideia de criar um canal no YouTube, isso há muitos anos, né, lá na faixa de 2009, 2010, e moer coisas que são conhecidas. Então eles já moeram lata de Coca-Cola cheia, caixa de isqueiro Bic, tênis, e aí quando o iPad foi lançado, no mês de lançamento, eles moeram o iPad. Então no vídeo ele dobra o iPad no meio para caber no liquidificador e moe até o iPad virar pó. O vídeo tem 18 milhões de visualizações e se tornou um case para a indústria de como fazer demonstração de produto. Então ele não fala das características do produto. Esse liquidificador é resistente, ele é durável, ele é feito de acrílico, não sei o que, da NASA, nada disso. Ele mostra o produto funcionando
e prova que ele tem o melhor produto do mundo naquela categoria. Um outro caso também muito conhecido, esse case é conhecido como Shoot My Boss, uma empresa de blindagem automotiva. Eles fizeram um vídeo simples de 1 minuto e 20 no YouTube, em que o dono da empresa vai para trás de um vidro blindado e um funcionário da empresa pega um fuzil AK-47 e dispara 3 tiros contra o vidro, e aí o dono da empresa passa a mão do vidro para provar que nenhum dos tiros atravessou. Né? Esse vídeo também ficou muito famoso ali em 2011, teve 13 milhões de visualizações, e é um jeito um pouco radical de demonstrar o produto funcionando, né? De demonstrar a qualidade do produto que é fabricado por eles. Então, nada melhor do que dizer como provar, né? Provando aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, recapitulando, marketing de conteúdo situa um contexto em que o produto é utilizado, resolve o problema desse cliente e ajuda o cliente a tomar uma decisão de compra. Para a gente fechar essa apresentação de hoje, o conteúdo criado por uma indústria ou por uma empresa na internet é o que gera a mensagem que vai ser recebida pelo cliente. E a mensagem que gera o posicionamento na mente desse cliente. Então, você posiciona o liquidificador, você posiciona a blindagem na cabeça desse cliente, gerando conteúdo que coloca esse produto no contexto de uso. Marketing de conteúdo é uma estratégia muito utilizada hoje globalmente por marcas que querem se destacar para esse cliente digital, mas conteúdo sem conversão é só publicação grátis. Então a gente precisa fazer com que esse conteúdo gere leads e gere resultados para o negócio. Se isso acontecer, aí a gente está com certeza trilhando um bom caminho em termos de estratégia de marketing. Era isso que eu tinha para trazer a respeito de conteúdo digital, estratégias para conteúdo digital. Espero que essa apresentação possa ter te gerado aí alguns insights. E se quiser manter contato comigo, tá lá o nosso site na Web Estratégica. Sou Rafael Reis, muito obrigado por ter ficado até o final dessa apresentação e sucesso no seu negócio.